Então, nessa ação penal 502, 36, 35 e 35, o defensor constituído do senhor João Augusto Rezende Henriques solicitou ao final dessa audiência que o seu cliente pudesse pronunciar diretamente a respeito do pedido dele de concessão de liberdade mediante revogação da preventiva. Perfeito. E, tendo visto os direitos de audiência do acusado, o juízo está deferindo. Uma ressalva aqui, senhor João Augusto, que o senhor vai ser ouvido ao final desse processo sobre esses fatos que são objeto da acusação. O senhor tem liberdade de falar o que o senhor entender que seja conveniente, quer sobre o mérito dessa acusação, quer sobre sua liberdade. Não obstante, como o juiz aqui, eu não vou lhe indagar nada sobre o conteúdo dessa acusação específica. E antes só de passar a palavra, eu lembro ao senhor que, independentemente dessa oitiva um pouco antecipada, o senhor é acusado de um crime e o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor usar esse direito, isso não lhe traz prejuízo. Mas o senhor tem o direito de falar com o juiz, evidentemente. O que o senhor gostaria de dizer? Não, é porque, na verdade, eu cumpri a primeira pena, né, mesmo em prisão preventiva, uma pena de 6 anos e 8 meses, que presumivelmente seria aberta, eu cumpri fechada. Eu posso só um pequeno a parte aqui? Isso é uma questão da vara de execução penal, né? Ele quer dizer a progressão do regime, né? Isso, desculpa, só uma pequena parte. Quer dizer, dentro do meu entendimento, eu já estaria livre a partir de 24 de julho. Eu sou transplantado, há um entendimento errado sobre o que é ser transplantado. Eu fui bitransplantado, eu tive uma parada cardíaca, aneurisma, eu tive um monte de coisa. Tenho uma saúde estável, mas inferior, porque eu tomo um remédio imunossupressor. Eu já tive 8 herpes simples, uma zoster, tive quase uma pneumonia, estou com esse ouvido surdo, porque eu não tenho saúde para ficar enfrentando, porque eu tomo um imunossupressor que baixa a minha imunidade. Quer dizer, então, se eu tiver uma pneumonia, eu tenho mais sacrifício que uma pessoa normal. Mas eu estou hoje relativamente bem. Em relação à minha saída. Eu fiquei ouvindo um monte de coisas aqui, me dá vontade de interferir, mas eu prefiro fazer isso no meu depoimento. Só um esclarecimentozinho que eu não aguento. A documentação toda fica arquivada na diretoria. Todo diretor tem isso arquivado. Não existe uma documentação que desaparece. Só para saber o que não me irritou, mas só para vocês saberem que existe, obviamente que existe, porque eles não têm esse conhecimento. E agora eu estou numa preventiva de um fato que não foi legal. Fui eu que fiz o processo junto com o Idalécio. O Idalécio é um empresário da maior competência, montou uma empresa no Brasil, gastou dinheiro, ele podia ter saído. Não se vende um terreno para a Petrobras sem ter uma interpretação. A interpretação, o preço, não existe, porque o que existe é a interpretação da pessoa. Se eu tenho conhecimento técnico, como a Petrobras tem, ela olha para o campo e fala assim, com essas informações aqui, eu vou gastar 20 milhões. Então, eu pago 500 milhões. Se for uma pessoa inexperiente, vai gastar 500. Por isso que tem leilão na ANP dos campos. Por que as pessoas dão mais ou dão menos? É a experiência do seu geólogo, a experiência da sua companhia que dá o preço. Tem um preço definido, custa tanto, que foi errado, foi certo. Baseado, existe um VPL com um risco. Baseado no meu conhecimento, eu calculo o VPL, multiplico pelo risco, esse é o que vale para mim. E vale diferente para ele, e vale diferente para ele. A Shell pagou 440 milhões de dólares. Foi 220 milhões de dólares que ela pagou. 150, desculpe, à vista, 70 para o Idalécio, 60 para a Petrobras e 300 milhões de carrego. Então, não teve prejuízo nenhum para a Petrobras. Depois, o PTG avaliou os 15%. Então, enfim, eu continuo preso por uma coisa que não teve nenhum ilegalidade. A Petrobras está sendo parcial nas auditorias dela. Isso está me irritando profundamente porque eu estou preso. Sim. Eu vi o Musa mentindo aqui e, eu estou preso. Eu fiquei olhando para a cara dele, Em 2008, só para dizer uma coisa, foi o Fernando Diniz que era o presidente do PMDB. Como é que ele fala de Eduardo Cunha? Eu não conheço Eduardo Cunha. Eu conheci o Fernando Diniz, já falei em vários depoimentos. Então, quer dizer, fica por quê? Porque o cara ouve na notícia, no jornal, ouve tudo e vai misturando, ele acredita que ouviu aquilo e fala. Então, eu acho que não faz o menor sentido
Eu, com 63 anos da minha vida, não fui um empresário qualquer, não fui executivo qualquer. Em 2008, eu saí dos maiores executivos do Brasil. E esse é o final da minha carreira. Estou preso porque eu sei fazer negócio? Sei. Tiraram todo o meu dinheiro. Eu vou fazer negócio, porque eu sei fazer. Vou fazer agricultura. Porque, porra, graças a Deus, eu tive capacidade para fazer. Então, eu estou profundamente incomodado com essa prisão. Excelência, posso só fazer uma parte? Assim, não é a ilegalidade da manutenção. Em momento nenhum a gente questionou. Essa é apenas a desnecessariedade. Ele sempre me fala, quando eu vou lá no CMP, que ele aceitaria qualquer condição que fosse colocada aqui. Não tem a menor chance que eu vou fugir. Não, ele ficaria em Curitiba, ele ficaria onde ou monitorado pelo Ministério Público Federal, da forma como Vossa Excelência melhor. Isso está em apartado, daí vai ser avaliado pelo juiz, já vem a conclusão. Eu só queria aproveitar aqui o ensejo para ele próprio falar da doença dele também. Então tá bom. Então pode interromper.